Vida, Vivências Integrais para um Desenvolvimento Humano Amoroso. Esse projeto já teve outros nomes, ele nasce em 2016, a partir da minha vontade de fazer com que o jovem pudesse ter protagonismo, que ele também ensinasse as pessoas, não só aprendesse com os adultos, né? Então, em 2016, eu organizei um evento dentro de uma grande universidade aqui do Brasil e propus, num congresso que normalmente é frequentado por doutores e pesquisadores e tal, eu propus que crianças e adolescentes pudessem palestrar. E aí, claro, reuni um time de crianças e adolescentes que falaram sobre infância e juventude a partir da perspectiva deles, para um público composto por pesquisadores que estão normalmente acostumados a falar. Então essa foi, acho que a primeira versão do Vida, né? Eu ainda não conhecia o Alex nem o Rafa. E aí tive a sorte, em 2016 também, de conhecer, mas aí passado o congresso e tudo mais, tive a sorte de conhecer o Alex e de tê-lo como meu orientador de mestrado. E ele foi me apresentando muita gente boa, inclusive o Rafael, que é nosso irmão querido, que devia estar aqui nesse banco. A gente tem esse sonho de os três estarmos juntos, sentados num banco, falando sobre as coisas da vida, porque a gente fica algumas horas conversando na internet, porque cada um está em um lugar do Brasil. Enfim, e aí nos juntamos, em princípio, para falar um pouco, obviamente, da minha pesquisa de mestrado, que envolvia a juventude, envolvia protagonismo de jovens em grêmio estudantil, e o Vida foi ganhando forma e foi ganhando um outro corpo. O Alex me ensinou que saber sobre história de vida era uma atividade científica, coisa que até então eu não sabia. Eu entendia que cada história de vida era importante, mas ok, era uma perspectiva, uma visão, um entendimento muito intuitivo. Eu nunca pensei, não tinha acesso a esse tipo de literatura, não entendia que história de vida era digamos, uma maneira de fazer ciência também, né? Então, a partir do momento em que eu entendi isso, tudo fez muito mais sentido. E aí, de verdade, a Vida começou com os nossos objetivos em comum, né? A gente foi se juntando e foi percebendo que realmente era necessário a gente construir um projeto com os jovens, não só para os jovens, que pudesse fazer com que os jovens refletissem sobre a vida deles, se sentissem apoiados, se sentissem parte de uma rede de apoio, pudessem ter contato com outros jovens também que fossem inspiradores, e a gente pudesse criar um projeto que reunisse vários setores, né? Então a gente consegue reunir escola pública, associação, empresas e tal. É um projeto que tem muito para onde crescer ainda, ele não está acabado, né? Mas está funcionando, né, Alex? Irene, essas palavras todas têm muito significado por conta dessas histórias da vida da gente, né? As nossas histórias das nossas vidas e também das histórias das vidas dessas pessoas, especialmente dos jovens, das crianças que estão com a gente, dos educadores, né? Então, quando a gente diz vidas integrais, né, a gente está querendo dizer de uma dimensão muito importante. Muitas vezes nós olhamos a vida de uma maneira simplificada, ou seja, eu olho apenas a partir de uma dimensão do projeto de vida, ou seja, eu posso olhar da minha vida a partir de dimensão eminentemente profissional, ou uma dimensão também estritamente socioafetiva, ou a minha vida do ponto de vista basicamente corporal, físico. Então todas essas dimensões são dimensões importantes, né? Mas nós somos seres integrais, somos seres psíquicos, sociais, espirituais, somos seres históricos, né? Somos seres culturais. Então há diversas dimensões dentro disso que nós costumamos dizer simplesmente de vida, né? Então, ao falar vidas integrais, nós estamos abordando a vida do jovem dentro de uma perspectiva da complexidade, dentro de uma perspectiva ao reconhecer a diversidade, a complexidade e as múltiplas dimensões que nos formam enquanto pessoa, enquanto ser humano. E aqui há uma perspectiva muito respeitosa, porque afinal de contas, a gente sempre discutiu isso, que respeito, até etimologicamente, significa re-respectere, ou seja, re-expectar, expectar outra vez, ver outra vez. Então eu só respeito alguém, ou a mim mesmo, se eu consigo olhar esse alguém ou a mim mesmo de um jeito que eu não vi ainda, de um jeito outro,
de um movimento que eu possa verificar uma outra nuance que eu não vi ainda. Então, quando eu digo que nós abordamos as vidas de forma integral, a gente quer dizer que nós respeitamos a vida. E respeitamos, acolhemos um outro que chega, e não dá para a gente automaticamente reduzi-lo, simplificá-lo a apenas uma primeira visão. Não, muito pelo contrário, essa visão seria um pré-juízo, né, um preconceito, um pré-juízo de alguém. Então, além de ter essa postura, que então seja uma premissa ética e estética, nós partimos num projeto Vida de uma premissa ética e estética, de que nós observamos e te acolhemos de uma perspectiva da integralidade. Mas isso também é uma perspectiva metodológica, porque nós pensamos ateliês biográficos, oficinas, a partir de, por exemplo, inspirados nos 7 saberes necessários para a educação do futuro, do Edgar Morin, que é um dos pensadores da complexidade, mas, especialmente, nós pensamos oficinas dinâmicas que ajudem os jovens a se perceber de forma respeitosa e se auto-acolhendo numa diversidade. Porque só eu me acolhendo e me percebendo no momento presente e contemplando-me como eu sou, contemplando-me também através dos olhos dos outros, eu consigo projetar-me adiante, né? Então, essas vidas integrais já dizem muito. E quando eu digo desenvolvimento humano, amoroso, isso também é muito forte. Porque a gente está querendo dizer que, sim, nós nos desenvolvemos, nós crescemos, nós realizamos uma caminhada, uma trajetória, itinerários que não são lineares, porque, na verdade, nada na vida cresce de forma reta. Tudo que nós olharmos e desafio todo mundo aí, me diga alguma coisa que é vivo e é reto. Não é, porque a vida é como o leito do rio, como a pele, como uma planta, uma árvore. Para poder crescer, ela precisa contornar os obstáculos da vida, buscar luz, buscar o oceano, buscar... tudo que é vivo precisa contornar. Há uma tortuosidade, uma beleza do que é torto, na verdade, uma beleza do que é sinuoso, para que a gente possa alcançar a vida. Então, esse desenvolvimento humano, desenvolvimento do vivo, pressupõe a perspectiva de que, sim, há uma progressão, há uma sese, diria o antigo, um aprimoramento humano, espiritual, psicológico, há um processo, há um ciclo biológico que todos nós temos, mas isso não é linear. Vai e volta, para cima e para baixo, há contornos, há interrupções. Então, esse desenvolvimento humano é amoroso, porque nós partimos também de uma leitura muito importante, que é a leitura da concepção de amor, como o biólogo Humberto Maturana dizia, né? O amor como a aceitação do outro como um legítimo outro. O amor enquanto a natureza de tudo que é vivo busca mais vida. O amor como essa potência do que é vivo de buscar vida. E de que, por se buscar vida, tudo que é vivo aprende. Então, tudo que é vivo, segundo Maturana, por ser e buscar amor, como uma planta busca luz, como nós buscamos, como o rio busca o oceano, nós buscamos nos sentir amados e protegidos, buscamos amar e ser amado, né? Então, quando a gente diz que nós fazemos isso numa vida, num desenvolvimento humano, amoroso, a gente também contempla esse ser humano que é integral, que é complexo, que precisa ser respeitado, mas que se desenvolve humanamente, vivamente, de forma sinuosa, porque viva, mas porque também busca essa potência do amor. Então, não o amor romântico, romanesco, nele, mas o amor daquele calor, né, que faz com que a gente viva. E aí eu queria te passar a bola, porque eu escutei essas coisas, um outro ditado africano esses dias, que toca no coração, tem uma experiência forte, né, a África mora no meu coração também, que diz assim: se uma criança não é abraçada na aldeia, ela, quando crescer, ela vai botar fogo na própria aldeia para sentir o seu calor. Isso fala um pouco do amor, mas fala um pouco da falta mesmo de amor, e que é o revés do amor, que é a ausência do amor, que é o desamor, e da dor de não poder ser amado, a dor e a busca tão doente aí, às vezes, de viver ao revés do amor. Eu acho que enquanto a gente fica buscando quem é o culpado pelo fato de a educação não estar do jeito que a gente gostaria que tivesse e tal, a gente devia fazer um outro movimento, né? Normalmente a escola culpa a família culpa a falta de estrutura da educação pública, enfim. Eu acho que em vez de a gente ficar nessa perspectiva de quem é que tem a culpa, o Vida é um pouco uma iniciativa
protetiva mesmo, não é sobre culpados, né? A gente está vivendo mazelas sociais, um cenário social, e a gente precisa dar conta de, com muita amorosidade, a gente precisa dar conta de nos acolher. A gente não precisa de mais gente apontando, dizendo quem fez certo, quem fez errado e tal. Inclusive porque não existem respostas simples, não existem respostas rasas e únicas. A gente precisa colocar o pensamento complexo em funcionamento para a gente conseguir chegar a alguma solução para as questões que envolvem o desenvolvimento humano, né? Então, o Vida é um pouco essa tentativa de colocar em prática o que é o pensamento complexo, né? Então, o pensamento complexo é uma teoria e a gente tem essa, enfim, disposição, essa vontade de transformá-lo numa prática, não para, mas sempre com os jovens, né? Sempre trazendo e acolhendo a voz e a perspectiva deles. Então, quando a gente fala de vidas integrais, a gente fala de vidas como experiências e como movimento. Por isso a sigla, na verdade, significa vivências integrais para um desenvolvimento humano amoroso. E há várias vivências muito práticas que fazem parte dessa formação, né? Tem uma vivência que o Alex propôs que é muito incrível, que é a vivência da foto, né? E que a gente superou, digamos, uma barreira do online, porque como seres muito amorosos e muito envolvidos com o desenvolvimento humano, a gente é do toque, do abraço, do presencial. Então a gente teve que superar, né, essa necessidade do presencial, se adequar àquele momento, e a gente começou a fazer formação online. E o grande desafio era como é que a gente vai propor uma vivência que sensibilize as pessoas para a mensagem que a gente quer passar no online, né? Então o Alex veio com uma proposta incrível, que era a proposta das fotos e de colocá-las no Padlet. Então uma ideia de trazer as pessoas, trazer os jovens para o momento presente e fazer com que eles pudessem ressignificar um pouco a história de vida deles e sensibilizar o olhar deles para as coisas simples do cotidiano. E o bacana é que essa sensibilização pode ser feita primeiro, inclusive, com os professores, eles provarem isso, experimentarem isso e, após a experiência, poderem multiplicar isso com os seus alunos, nos seus contextos, nas suas escolas, né? A ideia não é que a gente comande o Vida para sempre e tal, não, a ideia é que todo mundo possa partilhar desse material, se apropriar dele, transformá-lo e tal. Mas eu queria que você descrevesse um pouco essa dinâmica das fotos e os teus sentimentos quando você olhou ali o resultado daquilo tudo, né? A fotografia como mais um artefato artístico, assim, ela pode nos ajudar a olhar. Né? O grande objetivo dessas oficinas, dessas vivências, é no fundo tanto que eu, assim, me coloco muito. Qual é a tua profissão? Ultimamente eu tenho falado que eu sou um ajudador de olhares. Né? Acho que então, e essa foi um exercício que os jovens foram convidados a reparar no seu cotidiano. E aí a gente sempre retoma o prefácio do ensaio sobre a cegueira do Saramago, né? Do José Saramago, que ele remete ao livro dos conselhos que diz: se podes olhar, vê; se podes ver, repara. Porque, afinal de contas, nem tudo que nós olhamos, nós vemos. E muito menos nem tudo que nós vemos, nós reparamos. E esse convite à reparação, que no fundo a fotografia é um convite à reparação, nessa fase, tu pode olhar, você pode olhar, ver. Então, vê. Demora um pouco mais de atenção. Mas se tu pode ver, repara, a reparação que tem alguns sentidos, né? Reparar pode ser simplesmente parar outra vez. Né? Então, tipo, se tu pode olhar, vê. Se tu pode ver, vê de novo. Né? Então, tipo assim, para mais uma vez. Mas reparar também pode ser olhar com mais atenção e acuidado, tipo assim, olha, entra aqui em casa, mas não repara, viu? Tipo, né? Mas reparar também pode ser consertar. Né? Tipo assim, vamos reparar o erro, né? Reparar a situação. Então, quando nós convidamos os jovens a olhar o seu cotidiano, tirar fotografias daquilo que ele olha, mas não vê, essa era a proposta. O que tu olha, mas não vê? O que tu vê, mas não repara no teu cotidiano? E aí aparecem fotos de pessoas, de ambiente, de natureza, de paisagens. E o jovem vai percebendo, né, como nós também podemos perceber, um exercício simples assim, quanta vida nos escapa
pela pressa, quanto a vida nos escapa pela futilidade, pela superficialidade, pela má rotina que nós temos hoje. E os jovens fizeram isso com muito afinco, né? Ficou muito bonito. Assim, a gente perceber o quão eles são capazes, sim, de reparar. Mas muitas vezes não tem essa mentoria, ou essa ajuda de poder ajudar, né? De poder levá-los a poder contemplar mais o seu cotidiano. Então foi muito bonito esse exercício dessa oficina, e a partir disso, sim, bom, e como reparamos? Né? E essa reparação, o que te faz refletir, pensar, desejar, querer mais, querer menos, né? Filtrar, te reposicionar no teu cotidiano. Então foi um exercício surpreendente, muito bonito, que é um exercício também de empatia, né? De você conseguir olhar e aprender e se embelezar através do olhar do jovem. Eu consigo lembrar daquele painel se formando assim, e consigo reviver algumas sensações, né? Por exemplo, eu me lembro bem da foto que você botou lá, né, do Lipe, num espacinho, assim, ele tentando caber num espaço, né? E a sua observação a respeito. Eu me lembro muito bem de uma outra foto que me sensibilizou muito, de uma jovem que que fotografou a mesa, né? Então toda manhã ela acordava para ir para a escola e a mesa estava posta, porque o pai saía para trabalhar às 5 da manhã, né? E deixava ali o pãozinho, o cafezinho pronto para quando ela se levantasse para ir para a escola, tivesse aquele afeto, aquele acolhimento. Mas ela sempre se levantava atrasada, sempre se levantava na correria, comia e ia embora. E naquele dia, depois da sensibilização e tal, ela parou para reparar, né? Puxa, acorda muito mais cedo do que eu e tem esse carinho comigo de se preocupar com a minha comida, né? Outra que eu me lembro bem de um professor jovem que estava dando aula na mesma escola em que ele foi aluno. Então ele tirava foto da escadaria, né? E ressignificava, puxa, quantos anos faz que eu entro nesse espaço e olho para essa mesma escadaria, e como isso ainda faz tanto sentido na minha vida, né? Então eu fiquei muito emocionada com a potência dessa vivência, né? Como realmente todos nós precisamos desse tempo do parar para reparar, do parar para fazer a foto e registrar esse espaço de tempo, né? E poder observá-lo e ressignificá-lo também. Sair um pouco do automatismo. Eu fiquei muito feliz da gente poder superar, digamos, essa barreira do online e num esquema de autogestão, porque é muito isso, né? A gente permitir que as pessoas buscassem essa ressignificação do cotidiano, né? E tem uma coisa interessante, porque veja só, aqui a gente também é bonito por conta do exercício do professor, do facilitador, né, do educador no caso. Porque vejam, a vida educa. A vida e a morte educam. Por exemplo, quando nós perdemos alguém que amamos, cara, a gente geralmente vai lembrar das pequenas coisas. Dificilmente quando eu perdi alguém eu vou dizer assim, nossa, mas tal pessoa um dia me deu um iPhone, tal dia essa pessoa me deu um tênis, né? Cara, eu vou lembrar, tipo assim, meu pai, um dia meu pai me deu um tênis, isso foi muito legal, porque era um tênis de marca, né? Realmente eu vou para meu pai, eu vou lembrar o dia que eu tiver a passar e lembrar, sentir o cheiro de café, essa jovem vai dizer, meu pai fazia um café com esse cheiro e ele cuidava de mim, porque são notas, tons do amor, né? Só que a gente tende a só perceber isso com lições que aprendemos com a morte, lições que aprendemos com a finitude, né? Porque a morte é o jeito mais rápido de lembrar que está vivo, ou que pode morrer. Ou lembra que está mais vivo, porque sabe que pode morrer. O fato é que a gente pode deixar a vida nos levar e um dia nos dar um trancaço com a morte, ou a iminência da morte e tal. O bom de ser professor é tu poder fazer a arte, né? A arte como tu sabe que tu vai morrer, tu produz arte, tu sabe que tu vai morrer, tu produz filosofia, tu sabe. A gente produz coisas belas porque exatamente a gente sabe que a vida é finita, né? E é por isso que os anjos têm inveja da gente. E aí tem uma coisa interessantíssima. Ser professor também é ser um artista.
Quer dizer, quando eu bolo uma aula, quando eu bolo, desculpa, já Pacheco, não aula, quando eu bolo uma dinâmica, uma vivência, efetivamente eu estou também criando uma obra de arte. Ou seja, já que eu não quero, não preciso, vamos ajudar esse menino, essa menina e eu também, a não precisar passar pela morte para verificar os detalhes amorosos do meu cotidiano, que significam, importam a minha vida, e a partir disso eu quero me projetar para ser ainda mais feliz no futuro. Né? Então vamos facilitar. Como? A partir de uma vivência talvez muito simples, muito singela, mas que acabou se verificando muito profunda. Né? Então, esse exercício, que é o exercício de organizar vivências, aulas, vivências educativas e tal, é um exercício artístico do professor, do maestro, do educador. Então para nós também pensar o vida é poder se exercitar nesse lugar, né? Que é um privilégio, mas que, claro, é sempre desafiador, porque o artista precisa também dos seus recursos, né? Ele precisa ter condições para poder fazer isso, né? Mas acho que a Core nos tem dado essas condições e o Vida continua sendo um projeto com muita potência, né? De cada vez podermos recriar ainda mais vivências integrais nesse sentido. Né? Exato. Eu acho que uma outra dinâmica que eu amei fazer, e que é uma experiência tua também de longa data, e que tem uma potência imensa, e que como sua aluna eu pude exercitar, é a questão da dinâmica das cartas. Né? Então, claro, hoje a gente está no tempo do e-mail ou do WhatsApp, também é um tempo de pressa, de recebe a mensagem e responde rapidamente, às vezes não tem muito tempo, às vezes a resposta não é ideal, e vai cheia de pressa e com coisas truncadas e tal. E o convite é que as pessoas fizessem uma carta pensando com quem você gostaria de se sentar num banco, né? Se você pudesse agora ir para um banco, numa praça, né? Com quem é que você gostaria de se sentar, né? Então, isso sempre emociona muito nós três, porque a gente sempre quer estar os três nesse banco de praça que não chega nunca, né? Mas é muito bacana perceber a potência disso para as pessoas que também escreveram, né? E são muitos anos que você faz isso já como professor? Eu faço mais de 20 anos isso, né? Que é agora que soube que digitalizaram isso. Ficou tão bonitinho. Depois vocês veem a descrição aqui no vídeo, mas acho que é Future Me, algo assim. O que é essa lógica, né? É a lógica de convidar as pessoas a escreverem cartas para si mesmo, e essa pessoa recebe a carta, que é você conversando com você mesmo, numa perspectiva bem intempestiva, assim, que talvez Dostoiévski imaginou no Duplo e o Borges imaginou também na literatura, mas é muito legal você conversar contigo mesmo. E aí, como é que tu tá? 5 anos depois você conversa contigo, e aí? Né? E eu tenho feito isso há muitos anos, tem sido muito legal quando você recebe a carta, você tem essa reflexão, e aí a grande pergunta é o que dura, né? O que permanece, o que foi efêmero, o que significa, o que da educação significa. E hoje nesse site é legal, porque hoje em dia, como a gente... tu coloca o teu e-mail, tu programa quando é que o e-mail que tu fez mesmo volte para você. 1, 5, 10 anos, é bem legal. Mas esse exercício que também é um ateliê, é uma arte, né? Afinal de contas, eu citei aqui Dostoiévski e Borges, né? Porque é uma perspectiva intempestiva, é um realismo fantástico de conversar contigo mesmo. E ao recuperar um pouco aquilo que o Edgar Morin fala pra gente, da poesia da vida, né? Então isso é fundamental. É muito fundamental, porque e aí esses termos, né? O que é a poesia da vida? Vamos pegar de novo esses autores que nós estamos aqui falando bastante hoje, Maturana e Morin. Maturana vai falar dessa perspectiva autopoética do vivo. Né? O que é autopoética? Poesia é criação, né? Então essa capacidade do que é vivo se recriar, que nós estamos sempre nos recriando, na verdade. Quando a gente para de se recriar, a gente morre. A gente precisa estar se recriando para estar sobrevivendo. Por esse conjunto de circunstâncias e mudanças biológicas, físicas, psicológicas, emocionais, tanto no nível pessoal como no nível macro. Né? Ninguém aqui planejou ter uma pandemia, mas ocorreu e isso impactou todas as nossas vidas também. Ou seja, nem tudo é decisão pessoal. Mas o fato é que é necessário que o vivo se recrie todo o tempo. E também se auto-recrie. E essa poética da vida é quando a gente se dá conta de que a vida é criação, a vida é criatividade. Nós estamos sempre nos recriando, né? Apesar de que às vezes nós gostaríamos, por amar alguém, querer que essa pessoa permanecesse exatamente como está. Né? Mas não vai permanecer como está. Né? Então, assim,
tudo vai passar. Então, o que é bom ou ruim também vai passar. Então, estar aberto a poder se recriar com a vida, e se recriar a vida com o outro, né, e amorosamente com o outro, é o desafio mais bonito e mais difícil da vida. Né? Então, assim, perceber a poesia da vida, não vamos ler isso de uma maneira meramente romanesca, romântica, não. É perceber o quanto a vida nos exige que nos recriemos, né? E quanto isso é muito exigente, né, Irene? Então, esse exercício dessas vivências integrais faz parte o educar para as incertezas, né? O educar para o aprender a aprender e para as próprias incertezas do nosso cotidiano. Incertezas óbvias, como a gente tem falado muito com relação à própria morte, que não sabemos se estaremos vivos amanhã, mas as incertezas com relação à economia, com relação à pandemia, com relação à violência, né? Nós vivemos um contexto de muitas incertezas, muito mais incertezas do que certeza. E aí aqui também, né, Irene, a gente tem vivido nesse contexto, ao invés de muitas vezes buscarmos nos preparar para essa perspectiva autopoética, ao contrário, a gente busca verdades absolutas. Então surge novamente, por exemplo, a busca por verdades absolutas, por religiões que explicam tudo, por fundamentalismos religiosos, por pensamentos nazifascistas, quer dizer, é a busca de eu querer uma resposta para todas as minhas perguntas. Há algo, alguém, um mito, que diga e me explique absolutamente quem eu sou, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou. Só que também não é assim. Por mais que eu tenha a questão da fé e respeitemos todas as formas de fé, não há uma única resposta para todas as perguntas. Mas as pessoas estão, e isso está muito perigoso, né? As pessoas têm se filiado voluntariamente, muitas vezes, a respostas fundamentalistas sobre a vida, né? Porque de fato é difícil ser livre, né, Irene? É muito difícil. É muito doloroso ser livre. Ter escolhas e ter que pensar e tomar decisões, principalmente quando se é adolescente, não se tem ainda os recursos neurológicos mesmo, né, para tomar a decisão e tal. Então, não é difícil ser cooptado por uma situação, por um cenário como esse, né, tão opressor e tal. Não é difícil ser cooptado quando se está vulnerável pelo próprio desenvolvimento, né? Então, eu acho que a gente cria esse projeto com essa vontade de que, da mesma maneira que existe esse efeito contágio pro negativo, que a gente possa promover esse efeito contágio amoroso, né? Que essa amorosidade de que a gente está falando possa permear a vida desses jovens e das pessoas que convivem com esses jovens, até tal ponto de que a vida passe a ser realmente o bem mais precioso, não só a minha, mas a do outro também. Né? E eu possa cuidar dessa vida, eu possa ir lapidando essa vida. Eu sou, ao mesmo tempo, arte e artesão. Né? Então, eu sou o artista que estou ali fazendo essa obra de arte, todo que sou eu. Né? E eu estou contando com todo mundo que está no meu entorno. E um grande desafio da juventude é falar sobre escolha de carreira e entrada no mercado de trabalho. Só que a gente talvez se precipite muito falando sobre isso, sem antes falar sobre autoconhecimento, inteligência emocional, gestão das emoções. A gente já sai falando sobre carreira, o que você vai ser no futuro, sem que o jovem tenha ainda as ferramentas para se ler como um território. Então, um esforço do Vida é um pouco esse, né? Que as pessoas possam começar a se ler como território, descobrir quais são as suas fortalezas hoje, no aqui e agora. Enquanto, obviamente, a gente também fala de habilidades para escolher a carreira e de habilidades para a escolha profissional. E também traz parceiros fundamentais, importantes, que podem falar sobre o que é o mercado de trabalho, né? E entendendo que empreendedorismo não é sair abrindo startups, é abrindo empresa, entendendo que entrar no mercado de trabalho não é só sobre ver quanto você vai ganhar no fim do mês, e sim sobre pensar também sobre qual é o impacto que a sua vida e o seu fazer profissional tem no mundo e o que deixa como legado. É isso? Então é isso, eu acho que a gente tem muito ainda o que construir no Vida, a gente convida todo mundo que está por aí a vir conosco, a contribuir, a somar, traga a sua contribuição, espalhe a notícia por aí, leve para todos os cantos, traga mais jovens para a nossa comunidade, né, para a gente poder continuar cuidando
de vidas como quem cuida de obra de arte. Esse é o convite que a gente faz para vocês. Até mais.